O Povo CBN foi o ex-ministro Ciro Gomes. A produção do Povo News separou um trecho do debate, onde nesse trecho, Ciro Gomes fala sobre o ministro da Educação, Camilo Santana. Vamos acompanhar. Você não sabe, eu me lembro há 2 anos atrás, você dizendo que o Camilo, uma coisa que não é verdade, foi o melhor governador do Ceará. Quando seu irmão, Cid Gomes, fez com meu pai esse projeto de educação, não foi Camilo, não foi ninguém, quem fez foi o Cid e o meu pai, que aliás era um intelectual que você nunca deu muito valor também, mas deixa para lá. Então, como é que você entregou? Não deu, quem foi? Posso responder? É muito simples. Por que o corno é o último a saber? É muito fácil. Veja, todo mundo sabe, se tiver boa vontade, que eu andava no mundo. Fui candidato a presidente do Brasil, 2 eleições seguidas, 18 e 22, e andava no mundo, na crença de que o estado do Ceará estava nas mãos do melhor governador do Brasil, porque eram essas notícias que eu tinha. Quando eles me traem, vende a minha cabeça e vende o estado do Ceará por um cargo de ministro, o meu ouvido, Paulo, passa a virar ouvido de pinico. Então é aí que eu fico sabendo, por exemplo, por que os Ferreira Gomes só fizeram bem no Ceará e de repente viram um adjetivo mal falado. E eu não entendia isso, eu nunca fiz mal para ninguém. Só fizemos o bem aqui e tal, e eu não entendia. Aí quando eu voltei, corneado, último a saber, eu fico sabendo o que é. Não se faz uma obra nesse estado sem exigência de propina dos médios, pequenos e grandes empreiteiros. Percebe? O Evandro, ei, gente querida, esse cara, mas você não sabia nem quem era, agora é o novo petista, o Evandro acabou de contratar a recuperação do plenário da Assembleia Legislativa por 23 milhões de reais, sem licitação, da firma de um picareta que virou caixa automático dessa gente. Eu também tenho o nome da empresa aqui. É a mesma empresa que o governo do Camilo contratou para fazer, sem licitação, a recuperação do Tribunal de Justiça, que também pegou fogo. Olha que coisa estranha. E assim, qual é a urgência do plenário da Assembleia Legislativa dispensar a licitação para contratar uma empresa de um picareta? É caixa eletrônico, caixa automático para financiar o banditismo institucionalizado que virou a máquina de corrupção do PT do Ceará. Esse é o problema. Então, claro, eu sou o responsável por isso. Você tem toda a razão. Qualquer pessoa que botar o dedo no meu nariz dizendo você dizia que o Camilo era isso, era aquilo. Pois é, irmão, eu sou o responsável. Essa contradição eu vou levar para o meu túmulo. Agora eu quero que de hoje para frente, que o meu ouvido passou a ser pinico, em que todo mundo vem... Agora, por exemplo, chegaram as cooperativas da merenda escolar. Nós criamos, por influência do teu pai, que eu sempre prestigiei muito, grande cearense de Galinhares, sempre prestigiei demais. Pois bem, por influência dele, nós fizemos a encomenda da merenda escolar localmente, para que as diretoras tivessem autonomia para fazer um cardápio com as merendeiras cozinhando o feijãozinho comprado na própria comunidade, etc, etc. O governo é humano, Camilo, o ministro da Educação, Camilo, estão fazendo uma licitação com um retrato 3x4 de 2 empresas cujos nomes já estão publicados nos classificados do jornal Povo, porque eu quero amanhã mostrar para vocês, ainda durante esta campanha, a roubalheira que está acontecendo nesse estado em todos os campos. E eu faço o quê? Eu agora me calo porque no passado eu dizia que o Camilo era o maior homem do mundo? Não, eu faço a minha penitência, me confesso um corno político, naturalmente, né? E quero que todo mundo saiba que daqui para frente eu não tenho mais nada a ver com isso. Ciro. O Ferreira Gomes, que é comprometido com isso, é outro, não sou eu. Ciro. Quero ouvir Henrique Araújo. Só para esclarecer para quem estava nos acompanhando, quem fez a pergunta ali para o Ciro foi o Paulo Linhares, foi secretário de Cultura, inclusive, de Ciro Gomes. Teve ali também o Walter George, né, jornalista aqui do Povo, e Henrique Araújo, que está aqui com a gente. Quero te ouvir. Henrique, como é que você analisa essa fala de Ciro Gomes, né, se autodeclarando um corno político? Bom, Tardan, primeiro você viu aí a dificuldade que foi mediar essa conversa, né? O debate acabou esquentando bastante entre 2 companheiros, 2 amigos, vamos dizer assim, né? O Paulo Linhares e o Ciro já se conhecem desde a década de 80, trabalharam juntos. O Paulo integrou o governo como secretário de Cultura a convite do próprio Ciro e hoje tiveram uma conversa, uma discussão bastante acalorada, né? E no centro dela estava exatamente a figura do ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana. Você perceba que, por exemplo, o Paulo fala que a época, quando o PT e PDT ainda eram aliados, Ciro alardeava que o Camilo era o melhor governador do estado do Ceará e
segundo Paulo, ele mesmo discordava disso, porque havia outros nomes importantes, cita aí inclusive o próprio Cid Gomes, de quem o Ciro acabou se afastando. Mas assim, em resumo, Tardão, o que a gente pode ver é mais um desses episódios dessa divergência, mais que divergência, é uma guerra aberta que se trava no estado do Ceará, na política local, com repercussão nacional, inclusive desde o rastro de 2022, né? Eu acho que tudo o que o estado do Ceará viveu em termos políticos e eleitorais de abril de 2022 para cá se deve à ruptura entre PT e PDT, entre a ruptura entre o Camilo e o Ciro Gomes, que são as grandes lideranças desses dois grupos políticos. A gente tem o Roberto Cláudio com um peso muito grande, né? Inclusive o próprio ex-prefeito participou depois, veio para receber o Ciro, daqui eles foram para outro município cumprir a agenda, mas ele tem um peso muito grande, é tanto que tem protagonizado a propaganda do Sarto, mas as grandes lideranças sempre foram o Camilo, o Cid Gomes e o Ciro, e em abril de 22, ou seja, 2 anos atrás, esse grupo se esfacelou, né? E o que a gente vê agora é uma espécie de rearranjo, é um tectonismo, são essas placas que se movimentam até que haja um novo equilíbrio político no estado do Ceará, né? E daí essa queda de braço entre o Ciro de um lado, o Camilo do outro, inclusive em municípios que são muito importantes, por exemplo, Itapipoca, Iguatu, aqui em Fortaleza, mas também lá em Caucaia, em Juazeiro do Norte. Não é só em Fortaleza, por exemplo, que o grupo do Ciro, o cirismo e o camilismo travam uma queda de braço, não. É em todo o estado do Ceará.